Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal, declaro aberta a presente audiência pública e agradeço a presença dos vereadores, Isaías Colino, vereadora Jamila, vereador Carlos Trigo, vereadora Rosiello, vereador José Fernandes, presidente da comissão que está regindo esta audiência pública, dos representantes do Poder Legislativo e do público presente, que quero saudar na pessoa da minha grande amiga, sempre secretária, Dila. Bem-vinda a essa casa, viu, Dila? A mesa da audiência desta noite será composta pelo vereador José Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, pelo secretário senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda, Leandro Romagnoli, diretor de Planejamento e Orçamento. Por favor, está presente? Agradeço a presença dos vereadores. Quero justificar a ausência do vereador Paulo Renato e da vereadora Alessandra Luquezzi, motivo alheios à sua vontade, estão em outras atividades inerentes ao cargo de vereador. Nesse momento, passo a palavra ao vereador José Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para a condução dos trabalhos. Boa noite, senhores vereadores e senhores vereadoras, população que nos acompanha pela TV Câmara, no Face e também na NET Canal 8. Agradecer a presença da Dila, nossa ex-secretária de Educação, continua sendo secretária de Educação, meu companheiro, amigo, Rafael Romagnoli, e também o meu amigo Deléo. Obrigado pela presença. Agradecer mais uma vez a presença dos meus companheiros vereadores, vereadora Rose, vereador Trigo, vereadora Jamila, vereador Isaías Colino. E o meu presidente da casa, o vereador Carreira. Agradeço o nosso secretário, sempre atuante, secretário Fábio Leite, o nosso amigo, assessor da Secretaria da Fazenda, meu amigo Guilherme, e também meu amigo Rafael Romagnoli. A realização dessa audiência cumpre a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Novamente, obrigado, vereadora Rose. Aqui eu falei do Rafael Romagnoli, e agora endossa o Leandro Romagnoli, meu amigo, meu parceiro, meu zagueiro. Obrigado, vereadora Rose. A realização dessa audiência cumpre a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Nesta oportunidade, o secretário de Governo, Fábio Leite, fará uma apresentação a respeito do quadrimestre das metas fiscais da Prefeitura relativa ao período de maio a agosto de 2019. Esta audiência terá duração máxima de 90 minutos, portanto, vamos até às 20 horas. Durante a presente audiência, teremos explanação por parte do Poder Executivo e, a seguir, os vereadores e o público presente poderão se manifestar e encaminhar suas questões, se for o caso, respeitando o tempo de 2 minutos para cada indagação. Para tanto, passo a palavra ao secretário Fábio Leite para sua explanação sobre a gestão financeira da Prefeitura Municipal de Botucatu, relativa ao segundo quadrimestre de 2019. Fique à vontade, meu secretário Fábio Leite. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e a TV Câmara, através da figura do presidente dessa casa, o vereador Carreira. Dando início, então, a essa audiência pública, peço, por favor, que façam a projeção do material. Audiência essa referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2019, alinhada e de acordo com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Página 2, por gentileza. Os recursos financeiros. As disponibilidades financeiras apresentadas com posição até 30 de agosto de 2019 totalizaram R$ 60.185.352,04, das quais R$ 4.854.503,22, correspondendo a 8,07% do total,
são recursos de livre movimentação, e R$ 55.330.848,82, perfazendo 91,93% do total, são recursos vinculados. Importante mencionar, como de costume, que os recursos de livre movimentação têm a serventia de dar suporte à programação financeira e o respectivo fluxo de caixa, e os recursos vinculados são aqueles relacionados a receitas específicas, inclusive de convênios, ligados principalmente às áreas de educação, saúde, social e infraestrutura. Em relação ao orçamento municipal, a receita arrecadada nesse quadrimestre, líquida de Fundeb, foi de R$ 117.029.381,61, para um orçamento previsto no ano de R$ 390.343.000. Dessa forma, a arrecadação no período correspondeu a 29,98%. Em relação às despesas realizadas nesse segundo quadrimestre, tivemos um montante de R$ 102.431.483,75 e as despesas pagas, um montante de R$ 112.375.021,92. Em relação à Lei dos Meios, comparando as principais receitas arrecadadas em 19, em 18, nos mesmos períodos, isso é, no segundo quadrimestre de 19 com o segundo quadrimestre de 18. Essas principais receitas em 19 somaram R$ 86.841.749,92 e no mesmo período de 2018, o montante de R$ 78.194.025,65. O detalhamento desse comparativo e a quebra por receitas encontra-se no anexo C1. Comparando a receita arrecadada no segundo quadrimestre, também dos anos de 2018 e 2019, no mesmo período, tivemos em 19, como mencionado anteriormente, o montante de R$ 117.029.381,61 e no mesmo período de 2018, R$ 110.235.510,86. O detalhamento dessas comparações estão no anexo D1. Em relação às despesas, também estabelecendo o mesmo tipo de comparativo. Se olharmos as despesas empenhadas no segundo quadrimestre de 2019, tivemos um montante de R$ 102.431.483,75 e no mesmo período de 2018, o montante de R$ 92.437.242,85. Da mesma forma como fizemos anteriormente, o detalhamento dessa informação encontra-se no anexo E1. E, por fim, as despesas que foram pagas no segundo quadrimestre, comparando no mesmo período de 2018, tivemos em 2019 R$ 112.375.021,92 como despesas pagas no segundo quadrimestre, e no mesmo período de 2018, R$ 104.976.064,91. E o detalhamento desses pagamentos, ou enfim, dessas despesas que foram pagas, encontra-se no anexo E1. Tratando a questão dos restos a pagar, lembrando da audiência anterior, foram transferidos de exercícios anteriores para o ano de 2019 o montante de R$ 39.476.275,28, dos quais R$ 16.218.553,23 foram pagos relacionados a recursos próprios, R$ 13.076.771,39 foram pagos com recursos vinculados e R$ 780.845,60 foram cancelados. Dessa forma, do montante que foi transferido de exercícios anteriores, restam ainda no final desse segundo quadrimestre o montante de R$ 9.420.105,06. Sobre as sentenças judiciais, no segundo quadrimestre, o valor pago somou R$ 3.278.862,83, dos quais
R$ 3.074.099,57 referem-se a causas trabalhistas e a diferença de R$ 204.763,26 referem-se a outros tipos de causas. As restituições, as devoluções que foram realizadas somaram R$ 135.885,55 e o detalhamento encontra-se no anexo H1. Tratando as despesas com o pessoal, o valor que foi aplicado nesse quadrimestre com o funcionalismo público somou R$ 111.917.248,21, representando, em relação à receita corrente líquida, um percentual de 30,68%. O detalhamento encontra-se no anexo I1. Dessa forma, com esse montante, com essa distribuição que consta do anexo, podemos afirmar que o limite prudencial de 51,30% de despesa com a folha, comparando com a receita líquida, foi cumprido, foi ok, e a despesa com inativos e pensionistas, que tem um limite legal de 12%, ficou em 3,89%. E para concluir a questão das despesas com o pessoal, foram dispendidos com Vale Compras e Vale Saúde o montante de R$ 6.668.722,09, dos quais a imensa maioria, R$ 6.552.727,42 com Vale Compras Alimento, e a diferença, R$ 115.994,67 com o Vale Saúde. A restituição para o Fundo Especial de Previdência. O valor restituído aos servidores foi de R$ 3.995,32. Os percentuais obrigatórios de aplicação, tanto na educação quanto na saúde, no período do primeiro e segundo quadrimestre, a Prefeitura deveria ter cumprido uma aplicação mínima de R$ 20.678.395,94 na educação, mas fez uma despesa empenhada de R$ 30.132.756, o que corresponde a 36,43% de aplicação, sob o conceito de empenhamento. E na saúde, com a mesma visão, deveria ter aplicado R$ 28.041.285,64, porém aplicou, através do conceito de empenhamento, R$ 47.642.606,20, correspondendo a 25,49%. Em relação às subvenções, foram transferidos a título de subvenção a importância de R$ 5.955.955,65, cujo detalhamento encontra-se no anexo L1, e aqui cabe uma observação, uma correção. Está grafado o período de janeiro a abril, quando o correto é maio a agosto. Em relação às contribuições, o valor atribuído para contribuições no período foi de R$ 555.620,24. O detalhamento encontra-se no anexo M1. Em relação ao contrato de gestão, o valor atribuído aos contratos foi de R$ 12.164.020,81. Detalhamento esse encontrado no anexo N1. Em relação ao Fundeb, o saldo no encerramento do segundo quadrimestre foi de R$ 6.113.856,11. Um detalhamento sobre obras. Foram investidos até a conclusão desse segundo quadrimestre o montante de R$ 28.830.721,29. E, por fim, o detalhamento sobre a CIP. A arrecadação nesse segundo quadrimestre foi de R$ 2.936.684,84, cujo anexo Q1 mostra todas as quebras, e desse montante foi pago no segundo quadrimestre o montante de R$ 2.698.906,08. Dessa forma, presidente, eu encerro a apresentação do material e me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que julgarem necessário. Obrigado, secretário. Algum vereador, antes de eu fazer pergunta? Aproveitar para fazer 3 perguntas, senhor secretário.
Porque no quadro B, o valor da despesa paga é maior do que o valor da despesa realizada? Porque no quadro F, há R$ 780.846 de cancelamento. E o terceiro, na última segunda-feira, aprovamos na Câmara Municipal o projeto de lei de excesso de arrecadação do Fundep e as despesas com vale que estão na letra I do material que serão pagos com excesso de arrecadação. Bom, em relação à pergunta sobre o item B, a diferença ou a comparação entre as despesas realizadas e as despesas pagas. Essas informações, apesar de complementares, elas não podem ser avaliadas de uma forma unificada. Quando tratamos aqui nesse material as despesas realizadas, nós estamos nos referindo a empenhos que foram feitos no segundo quadrimestre. Esses empenhos podem ser liquidados ao longo do ano de 2019, não necessariamente no próprio quadrimestre, como também podem virar como restos a pagar nos exercícios que venham adiante. As despesas pagas é exatamente a consequência disso. O que nós pagamos no segundo quadrimestre, nesse caso, foram empenhos realizados desde o início do ano, não necessariamente empenhos realizados exclusivamente no segundo quadrimestre. Então, a gente pode ter, e com certeza tem, dentro desse valor de pagamento do segundo quadrimestre, empenhos que foram feitos em janeiro, em fevereiro, março, abril, que compõem o primeiro quadrimestre. A segunda pergunta em relação aos cancelamentos. O senhor se referiu ao quadro F. Valor de 780 mil. Esse valor de empenho cancelado, como eu disse na resposta anterior, os empenhos que foram feitos em exercícios anteriores e que não foram liquidados, viram para o exercício atual como restos a pagar, que é exatamente o objetivo desse quadro que o senhor mencionou. Esse montante de 780 mil foram restos a pagar, então empenhos de outros exercícios, que por qualquer motivo foram cancelados. Exemplo, algum tipo de serviço ou contratação que havia sido empenhada e a Prefeitura, nesse ano de 2019, resolveu não fazer. É um exemplo de cancelamento. Outro exemplo de cancelamento, quando se empenha, por exemplo, um processo de licitação, e na briga do processo licitatório, o valor fica abaixo do que foi o valor da licitação. Sobra um residual que havia sido empenhado. Esse residual, quando cancelado, também compõe esse número de 780. Tá? Então, o cancelamento, essa linha que o senhor se referiu, fundamentalmente, ou são questões que a Prefeitura não tem mais interesse em contratar, em comprar, ou são questões relacionadas à licitação de descontos, esse tipo de coisa. E a terceira questão é o projeto de lei versus as despesas da letra I. A letra I trata no material as despesas que temos com o pessoal, especificamente na parte de baixo da tabela, as despesas com vale. O projeto de lei que foi aprovado na segunda-feira, ele tem uma relação direta com esse quadro. Então, se os senhores se lembrarem, fundamentalmente do projeto de lei que circulou na Câmara, o montante relacionado ao excesso de arrecadação, nós colocamos para rubricas que darão suporte ao pagamento do vale. Então, muito provavelmente que na próxima audiência que eu venha prestar contas do terceiro quadrimestre, a audiência é essa que vai acontecer no início de 2020, esses montantes relacionados ao excesso de arrecadação deram suporte às despesas de vale que eu vou apresentar. Não sei se respondi às três questões. Algum vereador gostaria de fazer uma pergunta? Vereadora Rose, por gentileza. Boa noite, secretário. Boa noite, presidente da Comissão de Finanças, José Fernandes. Boa noite. Roma, Leandro Romagnoli, Guilherme. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público que acompanha aqui essa audiência pública de finanças, as funcionárias. O senhor estava explicando aqui a letra B do orçamento municipal. Em outras audiências públicas, nessa gestão do prefeito Pardini, e eu questionei isso em outras audiências ao senhor secretário Fábio Leite, sobre
não dá um resumo das receitas arrecadadas somando os quadrimestres. Então, se nós, vereadores, quisermos saber o quanto arrecadou até agora, do início do ano até agora, a gente tem que pegar a apresentação do primeiro quadrimestre, pegar a apresentação de hoje, do segundo quadrimestre, e somar para a gente ter um panorama de quanto que se está arrecadando, do quanto que se está pagando de despesas, o quanto que se está empenhado. E aí, o senhor disse para o vereador José Fernandes que, no caso das despesas realizadas, das despesas pagas no segundo quadrimestre, pode ter pagamentos do primeiro. Então, assim, fica complicado, porque para os pagamentos realizados não está separado por quadrimestre. E aí, se a gente quer fazer uma análise, fica um pouco complicada, porque o senhor disse, por uma ótica do governo, em outras apresentações, de que era melhor assim. Mas, na hora de colocar os valores, para nós, tem valor do primeiro quadrimestre. Então, dificulta ainda mais para o vereador compreender. Mas, não sei o que o senhor vai responder a respeito disso, mas aí, tentando analisar o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre, eu vejo aqui que as receitas arrecadadas até o momento do primeiro quadrimestre com o segundo, as despesas empenhadas, as despesas pagas do primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre, acaba tendo um saldo de 41.794.000. Aonde a gente enxerga essa sobra aqui em livre movimentação, em disponibilidade financeira de livre movimentação e vinculadas? Bom, em relação à consideração que a senhora fez sobre o formato do material, como expliquei em audiências anteriores, né, o objetivo dessa audiência ela tem como foco exclusivamente o segundo quadrimestre. Então, a gente destaca aqui no material exclusivamente as informações do segundo quadrimestre, por isso que a gente não totaliza. Em relação à questão que a senhora perguntou sobre haver essa mistura, essa expressão mistura, sou eu que estou usando em relação à resposta que dei para o vereador Zé Fernandes, talvez eu não tenha sido claro, mas eu explico. Nesse quadro, tanto do ponto de vista de receita, quanto do ponto de vista de despesas, independente de serem realizadas ou empenhadas, e as pagas, esse quadro só se refere ao segundo quadrimestre. O que eu expliquei para o vereador Zé Fernandes são os conceitos que tem por trás dessas linhas. Então, quando a gente fala despesas realizadas no quadrimestre, é o montante que a gente fez de empenho. Não necessariamente um empenho realizado no segundo quadrimestre é pago no mesmo quadrimestre. Por exemplo, se eu empenhei uma compra que a prefeitura fará no mês de julho de 2019, essa compra está empenhada e compõe um montante de 102 milhões apresentado. Se ela ainda não aconteceu, se o produto não foi entregue, consequentemente, ela não foi liquidada e não foi paga, o valor não compõe as despesas pagas no segundo quadrimestre. Então, a diferença entre os dois ambas as linhas relacionam-se exclusivamente ao segundo quadrimestre. Na primeira linha, que são o que a gente chama de despesas realizadas, são empenhos. Na segunda, é aquilo que efetivamente a prefeitura deu caixa. É aquilo que saiu do caixa da prefeitura para efetuar um pagamento. E aí complemento a explicação que dei para o vereador Zé Fernandes. Eventualmente fiz um empenho no mês de março, que lá na apresentação do primeiro quadrimestre compôs a linha de despesa realizada,
E se esse pagamento aconteceu entre os meses de maio e agosto, ele não compôs, nesse meu exemplo, a linha de realizadas, mas compôs a linha de pagas. Esse é o conceito que se tem entre as duas linhas. Em relação à disponibilidade financeira, a afirmação que a senhora faz da eventual sobra de caixa, a senhora enxerga efetivamente nas disponibilidades. Então, se a Prefeitura teve, no período, algum caixa arrecadado, quer seja de livre movimentação, quer seja de vinculado, e isso não foi objeto de um pagamento, ele compõe esse saldo que eu apresentei na letra A dos recursos financeiros com disponibilidade. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Vereadora Rose, por gentileza. Sendo assim, secretário, então percebe-se que de janeiro até 30 de agosto, houve-se empenhado, então, 288 milhões de reais, 777 mil. E foram pagas 202 milhões de reais, 146 mil. Então, ainda subentende que há uma dívida empenhada de 86 milhões a ser pagas. Bom, nós temos ainda o último quadrimestre para arrecadar, para pagar esse 86 milhões de dívidas empenhadas pelo que está posto aqui, no primeiro quadrimestre e no segundo. Como no primeiro quadrimestre nós tivemos uma arrecadação de 126 milhões 912 e agora 117 milhões, nós já arrecadamos em torno de 244 milhões. Portanto, se o orçamento previsto, o total é de 390 milhões, nós vamos ter uma previsão de arrecadação até o final do ano de 146 milhões. E a gente, então, tem uma dívida de empenho de 86 milhões. Vai ter uma sobra grande, porque o que se vai empenhar de setembro até dezembro, que dê a diferença de 86 milhões do que já está empenhado a 146 milhões, que é uma previsão. Isso sem contar o excesso de arrecadação. Procede isso, secretário? Não. O primeiro reparo que é importante fazer é o seguinte: a expressão dívida nesse quadro ela está incorretamente colocada. Por quê? O fato de eu ter empenhado uma questão, como demonstrei em relação aos restos a pagar, não necessariamente essa obrigação financeira acontecerá ou será no exercício de 2019, porque o empenho pode ser cancelado, como expliquei nos restos a pagar, ou ele pode virar para o próximo exercício. Então, por exemplo, se eu tenho um processo licitatório de uma obra, vamos imaginar uma obra qualquer, a construção de um posto de saúde que valha R$1,5 milhão. Se esse empenho foi feito em agosto, todo o valor desse R$1,5 milhão compõe essa linha de empenho que estamos tratando aqui nas respostas com a senhora. Se essa construção levar, por exemplo, 18 meses, 2/3 desse empenho que foi feito ficarão como restos a pagar para serem pagos no exercício de 2020, nesse meu exemplo meramente hipotético. Então, colocar essa comparação de que o montante que foi empenhado é superior ao montante que foi pago e, consequentemente, isso é uma dívida, não é correto afirmar, porque tem esse comportamento, tanto de cancelamento no meu exemplo, quanto a virada de restos a pagar. O segundo ponto é: a gente não pode usar esse quadro de arrecadação do segundo quadrimestre e extrapolar como um comportamento líquido e certo por terceiro quadrimestre. Por quê? O comportamento arrecadatório do município, ele é irregular. Se ele fosse linear, todos os meses exatamente o mesmo valor, a consideração da senhora estaria correta. Mas como ele é irregular, ele tem sazonalidades, exemplos de sazonalidades. A arrecadação de IPVA, por exemplo, carrega o primeiro quadrimestre. A arrecadação de ITR carrega agora
os meses de agosto, setembro e outubro, e aí por diante. Então, essa extrapolação de comportamento não é correta a ser feita usando como base só esse quadro. Por óbvio que nós trabalhamos mensalmente com os fechamentos e tratamos essas possibilidades. Se na nossa identificação ou na nossa projeção vislumbramos um cenário de menor arrecadação, por óbvio que nós vamos tratar no executivo os empenhos para diminuir esse montante, vamos dizer, a descoberto, entre aspas. E assim como fizemos no projeto que os senhores aprovaram na segunda-feira, por outro lado, se nós visualizamos uma possibilidade de excesso de arrecadação, nós entregamos o projeto e colocamos a alocação desse excesso de arrecadação. Se os senhores lembrarem do projeto que aprovaram na segunda, toda a ordem de grandeza do projeto é feita em cima de projeções, porque aquele excesso total que os senhores aprovaram, ainda ele não aconteceu. Então, como premissas, se as premissas que usamos no primeiro e segundo quadrimestre se mantiverem, aquele é o excesso que a gente imagina. Então, essa é a consideração importante a ser feita em relação às questões de receita que a senhora projeta. Não necessariamente, em função do comportamento do segundo quadrimestre, se pode cravar o comportamento do próximo ou do ano. Antes de passar para os vereadores, eu queria saber de alguém do público que queria fazer alguma pergunta. Vereadores. Vereadora Rose. Eu compreendo, secretário, que não é porque está empenhado que vai se pagar nesse ano. Pode ficar em restos a pagar para o próximo ano. Ou ser cancelado. Melhor ainda, porque o que se pretende, o que se tem empenhado para ser pago até o final do ano, ou ser cancelado, ou passar para o próximo ano, estaria 60%, 50%, 40% a menor do que se pretende arrecadar até o final do ano, da diferença do que arrecadou até agora, né? Levando em consideração a projeção do previsto. Nós vamos arrecadar 146, se cravasse essa tabela, mas há as irregularidades da variação, né? Então, teria uma diferença grande aí de orçamento ainda aberto para novos empenhos ou para novos investimentos. E, nesse sentido, secretário, seria importante retomar, como nas audiências anteriores a esse governo, fazer a síntese dos tipos de arrecadação, como, por exemplo, principalmente, como o senhor disse, é irregular. A arrecadação não se comporta como se coloca aqui na audiência, não se comporta como está projetado. Então, se o senhor fizesse uma síntese das receitas correntes, das receitas tributárias, das receitas de contribuição, da receita patrimonial, das receitas de serviço, das transferências correntes e outras receitas, inclusive as intra-orçamentárias, fizesse uma síntese desse tipo de receita por quadrimestre, a gente também poderia ter um parâmetro, um panorama melhor para analisar o comportamento dessas irregularidades que o senhor falou em relação ao que se paga, ao que se empenha na administração. Então, assim, a título de transparência e maior esclarecimento para nós e para a população, seria importante retomar, colocar essas informações novamente nas apresentações. Em relação as sentenças judiciais, na letra G, o senhor coloca aqui que o valor pago no segundo quadrimestre foram de 3.278.000. Esse valor é trabalhista, quase todo o valor, 3.074.000, e outros 204. Na primeira audiência do primeiro quadrimestre, também está desta forma a tabela, do mesmo jeitinho. E o que é sentenças identificado como outros, eu gostaria de saber o que seria. Eu fiz requerimentos perguntando para o senhor
Não tive resposta. Apresentei um segundo requerimento, reapresentando o primeiro, não tive resposta. Porque, como são sentenças judiciais, quando é trabalhista, a gente compreende, existem precatórios, né? E aqui está claro, trabalhista. Mas o que são esses outros? Né? R$204 mil no quadrimestre desse segundo, e no primeiro também 189. Então, vai para quase R$400 mil de sentenças que a gente não sabe o que é. Então, essa é também uma colocação, se o senhor já sabe quais são essas sentenças, identificadas como outras, pode responder, e também me informar a diferença do Vale Saúde, que está colocado na letra I, em relação ao primeiro quadrimestre, quase 50% de diferença do Vale Saúde no primeiro quadrimestre, um gasto de 56 mil, e agora no segundo, 115. Por que essa diferença? Deixa eu anotar a quarta pergunta da senhora aqui. Em relação à primeira colocação que a senhora fez, em relação ao cancelamento dos empenhos, de que seria melhor que eles acontecessem. Eu me sinto na obrigação de fazer um reparo, tenho uma visão completamente diferente da senhora em relação a esse tema. A nossa ótica, na gestão do prefeito Mário Pardini, é de que nós tratamos a Prefeitura de Botucatu, executivo, como uma grande prestadora de serviço. É o nosso papel utilizar os recursos, né, utilizar as receitas da melhor maneira possível para maximizar, para aumentar a quantidade de serviços e prestação de serviços que a gente oferece para a população. Então, guardar dinheiro, cancelar empenhos para eventualmente fazer uma reserva financeira sem grandes perspectivas, vai de encontro com a forma que a gente tem de fazer a administração do executivo. A gente mas eu não disse isso, secretário. Não, a senhora permitiu eu concluir? Não, mas eu não disse isso. A frase que a senhora usou foi: cancelar empenhos seria melhor ainda. Foi a frase que a senhora usou, eu coloquei entre aspas aqui. O que eu estou dizendo é, a minha visão sobre melhor ainda é divergente da senhora. Respeito a opinião da senhora, mas como prestadores de serviço que somos, entendemos que temos que usar cada centavo arrecadado da melhor forma possível para oferecer o maior leque de produtos e serviços para a população. São visões diferentes. Em relação à síntese que a senhora pede sobre os tipos de arrecadação, essa síntese está apresentada. Se a senhora olhar o anexo C1, o que a gente faz nesse anexo e na primeiro item da Lei dos Meios, que é a letra C desse material que está impresso e projetado, é exatamente fazer um detalhamento das principais receitas. O que a gente mostra nesse item? Da arrecadação total de aproximadamente 117 milhões, nesse anexo, nós fazemos a quebra e o comparativo das principais receitas. Então, as pessoas que tiverem curiosidade, podem olhar, de novo, as principais receitas quebradas mês a mês e comparando com o mesmo período de 2018. Em relação à letra G, que a senhora fez referência, sobre as sentenças judiciais. O que a gente trata nessa audiência, por ser uma audiência com foco orçamentário e financeiro, são os montantes que foram dispendidos e é dado destaque para a questão trabalhista porque ela tem a imensa maioria dos valores que foram pagos. O detalhamento, e até em respeito ao requerimento da senhora, sem dúvida ele será feito, até pelo regimento que nós temos que cumprir, mas pela Secretaria de Negócios Jurídicos e a Procuradoria da Prefeitura. Eu, honestamente, não tenho os detalhes para precisar juridicamente para a senhora o que compõe a linha outros. O que eu trago financeiramente é que essa foi a quebra utilizada pela Prefeitura. E sobre o comportamento de Vale Saúde, também não tenho grandes detalhamentos. O que a gente traz aqui é exatamente aquilo que efetivamente foi processado em folha. Talvez a explicação que explique a consideração da senhora, mas sem grandes detalhes, é que o Vale Saúde hoje é uma opção que nós temos para os inativos. Então, essa flutuação pode ter acontecido ou por mudança de opção entre os servidores ou por um aumento de servidores que passaram para o quadro de inativos. Mas, de qualquer forma, o número que nós apresentamos aqui são números que efetivamente foram processados na nossa folha de pagamento.
Algum outro vereador gostaria de fazer pergunta? Vereadora Rose. Agradecer a presença do companheiro Léo, também faz parte da Secretaria da Fazenda. Obrigado, viu, Léo? Bom, eu quero esclarecer a interpretação equivocada do secretário. Quando eu disse cancelamento melhor ainda, secretário, é porque o senhor disse que os empenhos que estão lançados podem não ser pagos, eles podem ser cancelados. Há uma variação. Podem ser cancelados, podem não ser pagos esse ano e podem ser pagos o ano que vem. Considerando que possam ter empenhos cancelados, melhor ainda, sobrou um recurso aonde eu disse na minha fala que poderá ser utilizado para outros investimentos. Então, que isso fique claro e não fique assim distorcida a minha fala. Em relação à síntese apresentada, quando a gente recebe a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a gente recebe a receita colocada em síntese do que é receita tributária, do que é receitas de contribuição, do que é receita patrimonial. E aí o senhor faz a quebra, como o senhor falou aqui, mas não faz a síntese. O que é receita tributária? O que é receita patrimonial? O que é receita de serviços? É nesse sentido que eu quis dizer, né? Porque não sei se todos os vereadores vai poder verificar na página 7, no C1, ver o que foi arrecadado de ICMS, de FPM, de PVA, de ISS, de taxa, de dívida ativa, de TBI. Essa quebra, em quais tipos de receita ela pertence? A receita tributária, a receita de contribuições, até porque a gente possa daí, inclusive, comparar a execução orçamentária. É nesse sentido que eu falei. E em relação, então, às sentenças que o senhor não sabe, e disse que será respondido conforme o regimento, lembrando que o regimento já não foi cumprido, porque eu tive que reapresentar pela segunda vez. Então, falando para o senhor agora, acredito que o senhor vai se empenhar para que seja respondido, porque eu também mandei para o senhor esse segundo requerimento. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o contrato do empréstimo para a construção da represa do Rio Pardo foi cancelado pela prefeitura, uma vez que houve notícias do prefeito dizendo que a empresa Sabesp assumiria esses custos. E se o senhor pode responder, porque também foi um requerimento que eu fiz há um bom tempo, e também tem outros requerimentos dos vereadores a respeito desse tema, e não houve também um respeito regimental e não foi respondido. Se o senhor puder responder, eu gostaria. Bom, em relação à questão dos requerimentos, é uma questão que respeito e existe um secretário lá na prefeitura, que é o secretário de Relações Institucionais, que tem a gestão sobre esses requerimentos. Então, infelizmente, eu não tenho, ou felizmente, nenhuma informação adicional que eu possa colocar. Em relação ao contrato de empréstimo da represa, o cancelamento do contrato de empréstimo, apesar de ele não ter relação com o objeto dessa audiência pública, eu também me sinto na obrigação de responder, dada a transparência que nós temos. Desde quando nós fizemos a proposição desse empréstimo para a Casa de Leis, eu até estive aqui apresentando algumas informações, o que nós sempre deixamos muito claro, não só para a Câmara Municipal de Botucatu, como para todos os meios de comunicação, é de que a Prefeitura, para viabilizar a represa, estava tratando uma série de possibilidades. Quais possibilidades? Eventualmente, emendas no âmbito estadual, eventualmente emendas no âmbito federal,
eventualmente através de um empréstimo ou financiamento, eventualmente através de fundos perdidos, eventualmente através de parceria com outras entidades, como, por exemplo, a Sabesp. Então, esse é o cenário da aprovação daquele empréstimo que foi aprovado pelos senhores vereadores. Esse empréstimo ainda não foi utilizado pela Prefeitura, apesar dele estar aprovado e vigente e todas as condições contratuais formalizadas com a Caixa Econômica Federal. Por que não? Porque, de fato, uma das iniciativas que estávamos tratando, junto a uma companhia que não a Prefeitura, e no caso é a Sabesp, evoluiu. Prova disso, que a parte de desapropriação das áreas relacionadas à represa já foram feitas pela própria Sabesp. Prova disso, que o edital e a licitação para a construção do barramento já foi realizada pela própria Sabesp, já existe um ganhador, o consórcio já foi constituído, esse é o termo jurídico para a questão, e agora em que fase está? Está na fase do licenciamento de instalação, que é a autorização da CETESB para início da obra, o que muito provavelmente deve acontecer no curto prazo. A estratégia do Executivo para essa questão é, enquanto essa obra não começar, nós manteremos o empréstimo disponível, até porque ele não está gerando absolutamente nenhum ônus para a Prefeitura. Em outras palavras, para a gente comparar com a população que nos acompanha, a gente tem um cheque especial ali disponível que não necessariamente precisa ser usado. Essa é a estratégia que foi adotada pelo Executivo. Se tudo acontecer como vem mostrando que vai, muito provavelmente que num breve futuro, nós cancelaremos esse empréstimo junto à casa, eu virei aqui, apesar de não haver essa obrigação legal, e informarei aos senhores que aquela aprovação que foi feita, eu agradeço imensamente, mas ela não será utilizada. Mas, por excesso de zelo, por responsabilidade que temos em relação, talvez, um projeto mais importante da história de Botucatu, a nossa estratégia, nesse momento, como não há custo para o município, manter o empréstimo disponível e, se por qualquer questão ele tiver que ser usado, os requisitos legais já foram cumpridos. Alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta? Novamente aos vereadores. Ninguém, nada mais, nada menos. Secretário, vamos encerrar a nossa audiência, porque acho que está todo mundo contente, a sua explicação acho que foi perfeita. Quer fazer uma pergunta? Não, pergunta não. Só quero dizer que fiquei satisfeita com toda a explicação e agradeço a presença de vocês aqui. Passo a palavra para o nosso secretário antes de encerrar. Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Me coloco novamente à disposição. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu que agradeço, meu secretário Fábio Leite, Leandro Romagnoli, meu querido amigo Guilherme, meu presidente da Casa Carreira, vereador Isaías Colina, vereador Laudo, vereadora Jamila, vereador Trigo, vereadora Rose, aos companheiros funcionários dessa casa, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, a população que nos prestigia nessa casa, o Léo, o meu amigo Rafael Romagnoli e o meu amigo Deléo, e toda a população que nos acompanha na TV Câmara. Uma boa noite, até a próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele quer.